Paz e bem, boa tarde. Nós iniciamos hoje esse momento de reflexão perguntando como é que você reconhece Jesus nos dias de hoje. Como é que você reconhece Jesus andando em nosso meio nos dias de hoje? Porque, como a leitura de hoje, a primeira leitura diz que o vosso Deus caminha no meio de vós. E relembrando um filme não tão recente, mas assim uma nova gravação lá de Noé, do dilúvio, no final do filme a gente percebe que Deus vem, conversa com Moisés, depois da travessia do Mar Vermelho, ali pelo deserto, e realmente antes de chegar a Canaã, Deus vem na forma de uma criança, conversa com Moisés, e depois ele sai caminhando e até desaparecer no meio do povo. Mas a pergunta é, nós, eu, você, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que participamos da missa, que recebemos a Eucaristia, como é que nós estamos reconhecendo Jesus no meio de nós hoje em dia? Será que eu consigo ver Jesus no irmão que está caído na sarjeta? Seja pela bebida, seja pela dependência química? Será que eu consigo reconhecer Jesus naquele irmão, naquela irmã que cometeu um assassinato? Será que eu consigo reconhecer Jesus naquela pessoa que está próxima de mim? Como foi falado aqui hoje por Daniel, pelo fundador da comunidade, como é o brilho de Jesus no irmão. Será que eu consigo ver? Ou na maioria das vezes eu já parto para o julgamento? Quando eu vejo a pessoa ali caída na rua, quando eu vejo aquela pessoa que quis ou que me passou uma rasteira, vamos dizer assim, seja no negócio, na sociedade, no amor, como é que eu consigo ver Jesus nessas pessoas? Porque se ele caminha no nosso meio, automaticamente eu não vou ver um Jesus, aqui Jesus mesmo, ele desejou tornar-se humano. E ele quer que eu o veja no meu irmão. Mas como é que eu consigo reconhecer Jesus naquela pessoa que mais me fere? Que mais, vamos usar essa palavra assim, sacaneou comigo? Aquela que me bateu, aquela que também me julgou. Porque tem uma historinha assim meio interessante. Eu fico magoado quando descubro que alguém falou mal de mim, quando alguém me julgou errado, quando alguém falou coisas que não fiz. Mas e quando sou eu quem julga o irmão? Como é que é essa história? Como é que é isso? De eu, Ézio, julgar o meu irmão e depois me sentir vítima porque alguém me julgou? Porque eu sempre digo e sempre reflito. Aquele santinho lá de tantos anos atrás, é dando que se recebe. Mas como é que nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que temos a Bíblia, várias Bíblias, que vamos à missa, que ouvimos o Evangelho, o Salmo, e que muitas vezes ficamos assim, em êxtase, sentindo, nossa, Deus está maravilhoso, Deus está fazendo uma coisa aqui agora comigo. Aí depois que eu saio de lá, tem um irmão bêbado caído na calçada. Como é? Eu consigo reconhecer?
Porque muitas vezes nós não fazemos isso. Eu não faço, nós não fazemos. A gente olha assim. E aí vem até uma reflexão que eu também li essa semana. O que o povo de Nazaré teria feito se eles, olhando para aquela jovenzinha grávida em cima de um burrinho, com o esposo, os pés sujos da poeira, se soubesse que ali dentro estava Jesus? Como é que seria? Será que eles... Qual era o olhar deles para Maria? De certo, imaginando, olha que ela está para dar luz, mas que marido irresponsável. Como é que ele sai andando longe com uma mulher, ela está para dar a luz, e ele não preparou um lugar para ficar. Maria também passou por esses julgamentos. Então nós temos que aprender e pedir a Deus para olhar. Porque eu, quando olho para o meu irmão, não consigo ver a história de vida dele. O que é que ele passou? Tá, ele está lá na dependência química. Mas como é que foi para ele chegar lá? Porque muitas vezes a gente erra pegando um caminho que não sabia que era o errado. A gente pega um caminho mais fácil, porque a dor é grande demais. Aí você vai lá e faz. Agora nós também temos aquela certeza de que aquele que podia nos julgar, preferiu nos amar. Então como é que eu, que me digo cristão, católico, apostólico, romano, que tenho como lema a cruz, Jesus, que conheço a Bíblia, Salmo, e sei falar, eu não respeito a fraqueza do meu irmão? Se deixar, eu começo 8 horas da manhã, vou até às 10 falando mal do meu irmão, das fraquezas que ele tem. Ué, o Daniel mesmo falou aqui no vídeo, que depois vocês podem ver, da língua. Se isso aqui é o altar para receber Deus, nosso Deus na Eucaristia, como é que eu uso para falar mal do irmão? Comentar a vida do irmão, da fraqueza do irmão, e isso é interessante. Eu reflito muito isso, porque eu também tenho a minha fraqueza. Por que a minha fraqueza é melhor do que a do meu irmão? Ela tem que ser melhor, porque se eu sou capaz de ficar comentando a fraqueza do meu irmão, as melecas que ele fez, por que eu não comento as minhas? É algo que a gente precisa começar a aprender a mudar e a ter até vergonha na cara quando a gente entra dentro da igreja e faz o nome do Pai. E se ajoelha e vai para a Eucaristia para pôr Jesus aqui em cima e depois sai falando mal até do padre. E a gente fala. Ou os nossos pastores que nos ensinam coisas bonitas e depois estão fazendo coisas erradas. Como a gente vê, hoje em dia tem internet. Hoje em dia qualquer um é gravado, filmado em qualquer lugar do mundo, fazendo coisas horrorosas. E depois está lá pregando um amor, uma caridade. A gente não tem vergonha na cara, nós somos hipócritas. Porque hipocrisia é isso. Eu venho falar de uma coisa que eu não vivo. Eu venho falar, tem que amar o próximo, mas eu não estou amando. Eu só sei falar. Se puder, eu mando a pessoa pro raio que o parta. E quando eu fico sabendo que ela tomou na cara, vamos usar essa palavra, porque um dia ela falou mal de mim, agora ela está vendo que está errado, eu fico feliz demais. Meu ego, ou quando eu não peço para Deus, né? Falo, Senhor, vai lá e quebra, arrebenta a cara dele, porque, eu não mereço. Nossa, mas eu sou tão vítima disso, Senhor, meu Deus. Então, como é que a gente reconhece? Se nem em mim eu estou reconhecendo Cristo, como foi proclamado aqui hoje, porque eu estou olhando só para fora, eu olho só o corpo, eu estou olhando só para as aparências, porque aquela pessoa é rica, é isso, é aquilo. E aí eu vou querer fazer o bem, mas aí eu faço o bem só para quem me faz o bem. Aí o Daniel me trata tão bem, então eu vou tratar o Daniel bem.
Nossa, a Lucília não faz nada para mim, para que eu vou tratá-la bem? Eu vou tratar bem só quem me dá presente, só quem faz bem para mim. Jesus já falou aqui na Bíblia de que adianta você fazer o bem àquele que te faz bem. Eu não estou querendo dizer aqui também que a gente tem que ser um saco de pancada, não. A pessoa foi lá, te bateu, te deu um golpe, seja de dinheiro, do que quer que seja, e você fica lá, não é assim também. Mas a gente ter essa maturidade, esse crescimento religioso, de saber que não é dente por dente, nem olho por olho mais. Não é mais. Ele, Jesus, na cruz, ele já veio para nos resgatar disso tudo. Agora imagina, tudo bem, eu não sou Deus, eu sou de carne e osso, né? E nós temos sentimentos. Mas imagina, como Jesus falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que é que eles fazem. Será que eu tenho coragem de falar isso quando o irmão fez uma grande meleca comigo? Será que eu tenho coragem de falar? Pai, perdoa o fulano ali, eu não sabe o que ele está fazendo. Ixi, o sangue ferve, a biliburrina sobe e viram Deus nos acuda. E Jesus vem falar para a gente aqui, Mateus 7, não julgueis para não serdes julgados, porque com o julgamento com que julgais sereis julgados, e a medida com que medirdes sereis medido. E hoje também, pela manhã, né, eu e Daniel, vendo lá em Jó, a gente estava, porque muitas vezes eu vou criticar até a roupa do irmão, eu dou risada, a cor do cabelo do irmão. Aí depois, porque se eu não entendo nada de religião, não tem problema. Eu não entendo nada da Bíblia, eu não entendo nada de Jesus, é normal. Mas se eu entendo, se eu leio, e principalmente se eu falo, então não adianta. Se principalmente nós de oração, que pregamos o amor de Deus, não vivemos esse amor, aí depois a gente fala, a igreja está vazia, o povo está fraco, o povo está procurando, as pessoas procuram Deus para serem saciadas. Nós somos seres humanos. Eu sou passível de erro, sim, mas eu preciso, como nesta manhã em reflexão sobre Jó 21, a pedir a Deus a luz. E no livro de Crônicas, pedir a sabedoria e o conhecimento de Deus, como Salomão, me dá sabedoria. Porque se não der sabedoria, a gente só faz besteira. Então eu preciso ver essa imagem de Deus. Eu preciso ver a divindade presente em cada pessoa. Como também hoje já foi proclamado aqui. Eu preciso ver Deus no irmão. Além daquela sujeira dele, daquela bebida, da língua enrolada, daquele fedor que às vezes ele está porque não toma banho há tantos dias. Eu preciso ver que existe um Deus lá no fundo. E é por isso que eu sou chamado, para ajudar a resgatar esse Deus que está perdido lá dentro. Para ajudar, mas não olhar e falar assim, não tem mais jeito. Porque se eu creio na oração, e se eu sei que a oração tudo pode, como Jesus falou, tudo é possível ao que crê, então eu preciso colocar Deus ali. Ainda que em silêncio. Quantas pessoas batalharam a vida inteira em silêncio em oração e gastaram tanto tempo para ver o resultado da bênção? Não é uma coisa de zap, de internet rápido, não. Demora. Quando você fala, Deus, agora é o Senhor quem vai fazer, sabe por quê? Porque também não é o Ézio, não. Eu posso orar e interceder, pedir pela minha família ou por alguém, mas quem faz é Deus, não sou eu, não. Não, eu orei, aquele cara ali, ficou bom demais. Eu orei, ele abandonou o vício, ele fez...
Não, o mérito não é meu, não. Eu fui o vaso que eu me propus a ser em oração e Deus permitiu. E esses dias conversando com um amigo, a gente ainda lembrou que eu preciso falar para Deus do meu amigo. Eu não tenho que ficar batendo na cabeça da pessoa, só Deus, 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 Deus. Porque uma hora a pessoa vai encher até o saco. Vou convidá-la para estar com Deus. Mas quando eu perceber que há dificuldade, aí eu vou chegar e falar: Deus, agora é o Senhor que vai tomar conta dessa pessoa, do fulano, da fulana, e assim, porque Deus sabe a forma de chegar até essa pessoa. E o silêncio. Nós temos aqui o exemplo de Maria. Nós temos aqui São José. Silêncio. Silêncio, mas um silêncio de oração. Um silêncio em que colocava tudo nas mãos de Deus. A gente faz tanto barulho por nada. A gente faz tanta coisa por nada. E grita, e esperneia. Não estamos aprendendo nada com Maria, então, que é silenciosa, que no silêncio ela foi gerando o Salvador. Não é com gritos. Gritos não resolvem nada. Principalmente quando se trata, e a gente sabe até de educação de filho. Porque quando você grita, a pessoa, você está produzindo um outro que vai gritar daqui a alguns anos. E assim por diante. Deus não é barulho. Deus é silêncio. Deus é paciência. Deus é espera. Imagina que Jesus podia ter nascido um homem pronto feito. Não. Ele veio pequenininho, 9 meses aqui dentro, como eu e vocês. Ele nasceu, ele teve que ser cuidado por Maria, ele teve que aprender a andar, a falar, a correr, a escrever. Ele podia ter nascido pronto. Então, tudo é feito dentro de um espaço. Deus mesmo nos mostra isso. É preciso saber esperar, mas é preciso caminhar. Nós temos que caminhar. Então, é essa pergunta que fica a cada um de nós. Como é que nós estamos reconhecendo Cristo na face do nosso irmão? Ver a imagem de Deus no irmão, acolher Jesus em quem sofre, né? Que é praticar o amor ao próximo. Tem gente que leva o celular para mostrar que está fazendo bondade para os outros. Não precisa não. Deus está vendo. Para que isso? Deus está vendo já o seu gesto de amor. E é isso que importa, é para Ele. Porque nós temos uma mania também de querer fazer as coisas para ter aprovação humana. Eu, Ézio, vou querer fazer alguma coisa para o Daniel ver, ou a Eliette, e eles me aprovarem. Quem tem que me aprovar é Deus. Daniel e Eliette, não há necessidade. Eu não tenho que fazer nada para agradá-los em Deus. Nós temos que nos respeitar. Sim, respeitar a todo mundo, todas as pessoas. Mas eu fazer uma coisa, nossa, aí o Daniel vai ficar feliz e o Daniel vai me aprovar. Nossa, eu vou subir em conta com o Daniel, ele vai falar bem de mim para os outros. Ou então eu vou fazer uma coisa bonita, o padre Joaquim aqui da São Benedito, eu vou cantar bonito, porque aí ele vai falar para todo mundo: nossa, hoje o canto da igreja foi lindo. Aí eu vou ficar feliz, ou então eu vou fazer aquela cara assim, de santão. Humilde, humilde, porque até nisso a gente é bom. A gente é bom ator, a gente faz umas caras de piedade, que misericórdia. Eu acredito que Deus olha lá de cima e fala: meu Deus, né? eu, porque a gente tem uma mania de querer agradar o ser humano, buscar a aprovação do ser humano. Em Deus a gente não precisa, não. Maria não fez nada para agradar a mãe e o pai dela, não. Tanto é que, imagina, ela aceitou ser mãe, que aí ela chegou lá e falou: olha, estou grávida. E a mãe de quem? Apareceu um anjo, o Espírito Santo de Deus desceu sobre mim.
Ela não pensou em agradar a mãe e o pai dela, ou eu vou agradar Nazaré e o mundo inteiro, porque está todo mundo lendo Isaías lá, e uma virgem sou eu, e agora eu vou conceber o rei. Ó, gente, que coisa linda. Ela só falou, como no evangelho de hoje, quando encontrou a prima dela. Minha alma engrandece o Senhor. Então ela estava cheia de Deus. Mas ela não fez isso. Tanto é que ela ficou caladinha. Quando Jesus falou, ó, minha mãe e meus irmãos é quem faz minha vontade, ela não ficou com raiva dele, não. Ela ficou lá no cantinho dela. Ela sabia. Como lá no Peráculos também, o povo zombando, tirando sarro, aquela coisa errada toda, e ela continuou ali. Então nós temos a mania de querer agradar e fazer a bondade só para os outros verem. Buscar a reconciliação, a importância da oração, que é através de onde nós criamos um elo com Jesus, aonde o meu celular está ligado no Wi-Fi de Jesus pela oração, e eu me torno intercessor do mundo inteiro. Só que não adianta também eu ter somente a fé. Eu preciso ter a ação desse amor de Deus. Oração, ação de orar. Eu oro, mas eu também vou lá fazer a minha ação. Qual é a minha ação? É ver Jesus no próximo, é saber acolher ao próximo. Eu sei que quando assim eu li pela primeira vez que Francisco de Assis foi lá e abraçou o primeiro leproso que ele viu, eu falei, nossa. Aí eu falei, será que eu teria a loucura de fazer isso? Nós temos medo até de alguém que tosse perto de nós ser Covid. Nós temos medo de pegar alguma doença, um contato. No banco, eu já vi, assim, dentro do ônibus, tinha gente que ficava sentado muito tempo levantado, o outro lá cansado, assim, olhava, via o banco desocupado, senta. Não. E o medo de pegar alguma coisa, alguma doença? Agora imagina você abraçar um leproso. Eu não peço essa prova a Deus. Eu não peço essa prova de amor a Deus. Então, nós precisamos saber fazer dessa nossa oração uma ação. A Santa Madre Teresa de Calcutá falava que muitas vezes as mãos que trabalhavam era mais importante do que os lábios que rezavam. Porque as mãos que trabalhavam estavam ali cuidando dos pobres, dos doentes, dos coxos, de tudo aquilo. Porque também não vai adiantar eu ficar rezando só o dia inteiro, se essa fé ela não vai ser, eu não vou colocar em prática. Tem muitas pessoas, e eu vejo isso no meu dia a dia, né, que diz amar ao próximo, e esses dias uma colega de trabalho falando, ai, meu esposo acorda de madrugada e reza e faz esse monte de coisa e tal. Falou, mas não adianta, durante o dia ele dá patada em todo mundo, em mim, nos filhos. Ela falou assim, eu vou começar a quebrar os copos lá de casa, que ela tem 2 dúzias de copo. Cada hora que ele toma água, ele suja um e deixa na pia. Cada hora ela falou, eu chego de tarde em casa, não tem espaço na pia, porque os copos estão tudo lá. Ela falou, eu não entendo. E ele ama o próximo assim, e ele faz bondade, e para os de fora ele está fazendo caridade. Falou, mas dentro de casa a coisa está diferente. Então, é preciso nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, saber como é que nós estamos vendo Jesus no nosso irmão. Porque, imagina, como eu falei, a gente conhece a Bíblia, a missa, o rito da missa todinho. Aqueles 2 discípulos de Emaús, eles também conheciam Jesus. Mas aí estão voltando tristes. E aí de repente aparece uma pessoa que começa a conversar com eles. É lógico que Jesus
com certeza, depois que morreu, o corpo glorioso. Mas eles não reconheceram Jesus e foram conversando. Sentia que tinha uma coisa ali no coração. Eles só foram reconhecer Jesus quando Jesus partiu o pão. Até os discípulos de Jesus que acompanhavam ele, que voltaram para o mar da Galileia, falou: bom, ele morreu ele, vamos fugir, né? Fugiram com medo e vamos lá voltar para a pescaria, vamos voltar para a vida antiga, tudo de novo. Aí de repente ele vem, aparece, e aí eles só vão reconhecer Jesus com o pão e os peixes. Se eles que viviam com Jesus não reconheciam, imagina eu e você. Como é que nós vamos realmente reconhecer Jesus? Então, uma tarefa difícil, mas necessária para nós que nos dizemos cristãos, católicos, apostólicos, romanos. Ai, porque eu sou da Legião de Maria, ai, porque eu sou da Renovação, ai, eu sou da Irmandade de São José, do Sagrado Coração de Jesus, ai, eu sou adorador do Santíssimo Sacramento, eu sou catequista, eu sou isso, aquilo. Nós precisamos começar a realmente ver como é que eu estou vendo Jesus no dia a dia. Como é que está a minha crítica, a minha língua falando mal? Como é que está o meu escolher fazer bem só para aquele que está me dando bem, e o outro eu vou pondo para escanteio, porque aquilo ali não está me dando nada em troca, a pessoa não está fazendo nada de bom? O dente por dente, olho por olho, o vitimismo que nós entramos. Ai, eu sofro tanto. Então que nós possamos pedir que Maria nos ajude e nos ensine a reconhecer o filho dela em cada irmão. Uma vez bateram, uma mãe me encontrou, e ela é conhecida minha, ela queria, pedindo R$100, porque ela queria completar um dinheiro para tirar o filho dela que estava na cadeia. E o filho dela tinha feito coisa errada. Imagina esse amor de mãe. Imagina esse amor de mãe. É o mesmo amor que Maria também tem, quando ela pede para Jesus para nos resgatar de onde nós estamos, para tirar a gente dessa prisão que a gente vive. É Maria que pede para tirar nós da solidão, do abandono que nós estamos vivendo. É Maria que pede para Jesus: olha, vai lá e tira o Ézio das correntes que ele está vivendo. José, tira aqueles que estão sofrendo agora, meu filho, da cadeia do câncer, da solidão, do desemprego, do desespero, da tristeza, do abandono. É ela quem pede. E é a ela que nós devemos sempre recorrer e pedir o seu auxílio, o seu amor. Tem uma música do Padre Zezinho, deixei, né? Deitado. Que ele fala muito disso, da forma como eu ando vendo Jesus. Agora eu repito e afirmo: como é que eu, você, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, que recebemos a Eucaristia, que cremos na Eucaristia, que sabemos do amor de Maria, como é que nós estamos vivendo este crer em Jesus? Como é que está? Aí você que tem dificuldade com o esposo, com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, com o tio, com a sogra, com o sogro, o vizinho, com o irmão de comunidade, como é que está esse seu olhar? Vendo o Cristo que está aí do seu lado. Você conseguiria ou consegue realmente ver Cristo nessa pessoa que causou tanto mal à sua vida? Que fez tanto mal, ou que ainda continua fazendo? Que
que fez com que você até procurasse outras saídas que você não queria, que fez com que você cometesse pecados que você não queria cometer, porque a dor foi muito grande. Como é que está hoje a minha fé no século 21, onde nós estamos vendo tantos desacertos mentais, onde nós estamos doentes da cabeça, vivendo um mundo imaginário? Como é que eu consigo reconhecer Cristo hoje em dia, no mundo em que eu vivo? Essa é uma questão para a gente poder estar todos os dias. Porque eu tenho certeza que Jesus vai passar por você essa semana. Ele vai estar, às vezes, até fedido, sem ter tomado banho há uns 4, 5 dias, cheirando aquela falta de banho. Será que eu vou conseguir reconhecer Jesus nesse irmão, no que vai me pedir dinheiro, no que vai, às vezes, até gritar comigo, porque eu não vou ouvir ele direito? Você pode ter certeza que Cristo vai bater na sua porta. Só que ele não vai estar bonito, cheiroso, lindo, como você imagina, não. E aí é a questão: você vai conseguir reconhecer Jesus? Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos, e a gente quando vê passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas, e a gente quando vê aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não analfabeto e vive mendigando um subemprego, e a gente quando vê diz é um à toa, melhor que trabalhasse não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo e está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e está doente, e
vive atrás das grades da cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo. Sabemos que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça. Mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. Entre nós está, e nós o não conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos os expulsam da cidade, com medo de estender a mão a ele. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós os desprezamos. E para terminar, foi 2023, nós fomos à Aparecida do Norte participar do ENF, que é o Encontro de Formação da Renovação Carismática Católica. E teve a missa inicial, né, a missa lá dentro da catedral, do santuário, de abertura do encontro do ENF. E assim, como dizer, muito raro, mas aí, de repente, eu senti assim uma coisa no coração, um calor, e quando eu olhei, a gente estava um pouco próximo do corredor, de um dos corredores centrais, né, porque lá são vários, eu não vi com os olhos, mas eu vi aqui dentro, eu senti um mendigo todo esfarrapado, todo sujo. E ele olhava para mim e falava assim, ele olhou para mim e disse assim: eles não me enxergam, eles não me veem. Então aquela hora me deu assim uma dor muito grande, porque eu senti que o próprio Cristo dizendo que ele não está mais sendo reconhecido. Está sendo muita suntuosidade e muito pouco amor. E realmente essa música é do Padre Zezinho, né, que assim, essa bênção, essa inspiração toda que ele tem com as músicas dele, de a gente não perceber que muitas vezes Cristo passa ali do meu lado, mas eu não reconheço. Eu tenho medo até de pegar na mão dele. Que Maria nos ajude, que Maria nos ensine, mais do que conhecer o Evangelho, saber pegar o violão, tocar a música, mais do que eu saber ler a Bíblia, mais do que eu saber de cor e salteado, aonde que está o que, aonde que Jesus falou isso e aquilo, de cor, lá no Evangelho tal, o Salmo tal, isso e aquilo, que eu possa viver essa fé, mas viver essa fé no meu dia a dia, sabendo compreender e ver Jesus em cada irmão, e saber também que todas as quedas do meu irmão, seus vícios, suas fraquezas, elas têm que ser colocadas aos pés de Jesus. É Ele quem vai resolver. Porque ao invés dele julgar o Ézio, ele preferiu me amar ali naquela cruz. E a cada um de nós e a cada um de vocês. E por isso, concluindo, convido a fazermos a oração do Pai Nosso. E convido a você que vai estar acompanhando também esse vídeo,
a meditar e a colocar toda a sua vida, a olhar diferente, a ver esse Jesus que está aí caminhando com você no trabalho, na escola, esse que mais te passa raiva, que mais te deixa nervoso, que às vezes mais te faz pecar. Esse é Jesus gritando: reza para mim. Porque os irmãos mais difíceis, eles estão pedindo auxílio e socorro, como uma criança que chora por causa do leite materno ou porque está com fome. Quando as pessoas fazem muito barulho, muita porcaria, muita desavença, é que elas estão gritando: olha, eu estou aqui, me ajuda, me socorre. É isso que elas estão pedindo. É isso que elas estão fazendo. Se elas estão se envenenando com dependência química, que elas estão gritando para a família, para o pai, para a mãe, para alguém: me olha e me ajuda e me socorre. E é isso que nós precisamos fazer. Já que nós somos católicos, apostólicos, romanos, e para algum irmãozinho de outra denominação religiosa é o mesmo Cristo. Não tem diferença. Pode mudar o nome e a placa da igreja, mas o evangelho vai ser sempre o mesmo. Então o nosso Jesus não muda. O meu Jesus não é diferente do seu. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus. Nós podemos ter crenças em algumas pequenas coisas diferentes, mas o evangelho é o mesmo, e o convite a ver o irmão, a ver Jesus no irmão também é o mesmo. Não é a placa da igreja que é diferente, não. A minha não é melhor do que a sua. Mas as nossas ações, sim, mediante aquilo que nós cremos, é que vão fazer a diferença. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.